Admar Lopes está on fire. Meus amigos, após a chegada de Thiago Mendes, o Vasco da Gama prepara o anúncio para mais dois reforços. Nesta manhã do dia 4 de julho, o Vasco da Gama encaminha mais dois reforços e a gente vai passar aqui para vocês. Vamos falar muito aí sobre a renovação de contrato do Léo Jardim, que foi concretizada na noite de ontem. Vamos abordar o assunto de saída de jogador importante e, claro, falar sobre Vasco da Gama e Montevidéu Wanderers, jogo que acontecerá amanhã lá na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Portanto, eu peço a você, amigo, amiga Cruz Maltina, para colocar muita atenção neste vídeo, para que a gente possa passar as notícias para vocês, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. A partir de agora, todas as notícias com fonte na sua telinha. Meu amigo, amanhã é Vasco da Gama e Montevidéu Wanderers. Grande expectativa para a gente ver se o Vasco da Gama evoluiu ou não. Laureano, onde eu posso assistir o jogo? Você poderá assistir o jogo no Premiere, tá? Na TV fechada e aqui no YouTube na Goat TV, certo? Bom, com relação à situação de reforços, ontem a gente teve uma novidade excelente, tá? Coutinho vai viajar hoje, na parte da tarde, para o Rio Grande do Norte, para Natal. A gente coloca aí na sua tela que o Aston Villa liberou o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho estará com a delegação do Vasco da Gama. A renovação de contrato do Felipe Coutinho, que está muito próxima aí de ser assinada. Perfeito? Falta apenas a documentação da rescisão de contrato lá com a equipe do Aston Villa, mas confirmadíssimo, Felipe Coutinho vai ficar no Vasco da Gama pelo menos por mais 18 meses. É 1 ano e meio de contrato. Portanto, o único desfalque que a gente vai ter é o atleta Lloyd, conforme a gente informou ontem. O Lloyd Augusto está na Angola cuidando da mãe dele, certo? Que sofreu um AVC. Família em primeiro lugar. A gente agora fala sobre renovação de contrato aí. Bom, ontem a gente teve uma baita informação que o Laureano já cravava, que era a permanência do goleirão Léo Jardim. Léo Jardim é do Vascão, assina até 2029, com a possibilidade de gatilho para mais um ano, caso venha bater meta no último ano de contrato dele. Então, está confirmadíssimo. Léo Jardim e Vasco se acertam e o goleiro renovará por mais 4 anos, tá? E o mais bacana disso tudo aqui é porque o salário do Léo Jardim não vai chegar nem perto de R$ 1 milhão. Perfeito? Isso é muito bom aí. Então cai por terra toda aquela farsa, toda aquela mentira que foi contada que o goleiro tinha pedido R$ 2 milhões. A partir do momento aí que chegou o Admar, né, com uma nova mentalidade de trabalho, e o Vasco se propôs a pagar aquilo que deve, tanto ao Léo Jardim quanto o empresário dele, a situação floresceu aí e o Léo Jardim
continua no Gigante da Colina. Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre a saída de jogador aí, certo? A gente coloca a situação que preocupou muito a gente ontem na parte da noite, e foi a situação do lateral direito PH, perfeito? O empresário do PH, isso é oficial, confirmou que o PH tem propostas da MLS e do futebol português. A gente apurou que essa proposta aí do futebol português é do Porto, tá? Então a gente sabe aí que vai ser muito difícil de segurar o PH, embora haja um pedido todo especial do nosso Fernando Diniz à diretoria, ao Admar Lopes, para que os 11 titulares sejam mantidos, tá? Mas existe essa situação aí envolvendo o atleta PH. Isso ganhou muita conjectura na parte da noite, porque o portal Terra ontem confirmou que o Vasco investiu no Mike do Palmeiras, tá? O Santos, que é um clube que também está ali no páreo para contratar o Mike, reagiu após a investida dos Gigantes da Colina, tá? Então, essa situação que foi entregue em primeira mão aí pelo canal do Léo Lacerda está confirmado o interesse do Vasco da Gama no Mike. O Vasco ontem que anunciou o primeiro reforço. Se trata de Thiago Mendes. A gente também está colocando aqui uma coisa que a gente cravou desde quinta-feira, tá? As pessoas diziam que era fake news. Acabou esse discurso de pela saco que não vai chegar mais ninguém. Thiago Mendes, certo? É do Vasco e chega aí com um contrato de 2 anos e meio, tudo acontecendo conforme a gente passou aí para vocês. Laureano, eu quero é novidade, diz para mim. O Vasco encaminhou uma contratação hoje, tá? E está muito próxima de finalizar a outra. Se trata aí de 2 jogadores para a linha de frente. Bom, o Vasco, junto com o staff do colombiano Andrés Gomes, tá? Que joga lá no Rennes da França, estabeleceu as bases salariais, tá? E o Rennes bateu o martelo, já estipulou o valor de mercado aí para o Vasco da Gama. Então, vamos colocar aqui a situação do Andrés Gomes aqui, perfeito? O seguinte, o Rennes estabeleceu os valores para emprestar o jogador. O Rennes quer 1 milhão pelo empréstimo do jogador, 1 milhão de euros, perfeito? E o Vasco, para adquirir, tá, os direitos econômicos, não se fala mais passe, gente. Tem gente falando passe aí. Passe acabou com a Lei Pelé, né? A Lei Pelé aboliu o passe, tá? Direitos federativos, direitos econômicos. 1 milhão é o empréstimo do jogador aí. E 4 milhões é depois para poder comprá-lo de euro. Então tá aí. Um belo jogador aí, colombiano, do Rennes, tá? É uma contratação aí que o nosso Admar, que tem uma bagagem muito grande no futebol francês, está trazendo para o Vasco. Então, a situação de empréstimo, tá? O Vasco pagando 1 milhão de euros, contrato de 1 ano aí com o Andrés Gomes, tá? Situação do atleta Minda, tá? Evoluiu muito esse cracaço. Se chegar aqui no Vasco, bota o Vasco em outro patamar para o Vasco brigar por coisas grandes esse ano, tá? Situação do jogador Minda, a gente também coloca com fonte, tá? Os empresários aí do Minda vê com bons olhos a ida para o Vasco. Lembrando que o empresário dele é da OTBG, né? É o mesmo empresário do Adson, tá? É o mesmo empresário que trouxe o Adson para o Vasco da Gama, perfeito?
e o empresário vê com bons olhos trazê-lo aqui para o Vasco da Gama. Seria uma negociação aí de empréstimo com opção de compra junto ao Bruges da Bélgica. Perfeito? E para finalizar, a gente teve conhecimento aqui dessa situação do Richarlison, tá? Que o Vasco prepara um projeto ambicioso para tentar o Richarlison. Isso aqui é a título de conhecimento, essa situação do Richarlison, porque é um jogador que a gente sabe que está numa prateleira muito alta, tem muita concorrência aí por esse atleta aí, a gente sabe que é um valor muito alto de salário dele, esbarra na parte financeira. Mas, a título de conhecimento, a gente coloca aqui também para vocês. Então, o Vasco evoluindo muito aí pelo segundo, pelo terceiro reforço. Vamos aguardar, porque hoje é dia de novidades aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.